Olá! Já pararam para pensar na origem das nossas crenças mais antigas? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, a de que a fé, lá no comecinho, não foi exatamente uma escolha, mas sim uma resposta, uma necessidade de preencher o vazio do desconhecido. O ponto de partida da nossa análise é justamente este contraste aqui. É muito forte. Imagina a cena. Um raio atinge um pastor. Para um hebreu antigo, a conclusão é imediata. A mão de Deus agiu. Já para a ciência moderna, ocorreu uma descarga elétrica atmosférica. Percebe? O evento é o mesmo, mas a explicação, a visão de mundo, é outra. E é essa diferença que vai ser a chave de tudo que a gente vai ver a seguir. O que o texto defende é que essa diferença vai muito além das palavras. Não é só vocabulário, é uma maneira fundamentalmente distinta de perceber a própria realidade. Uma percepção que é totalmente moldado pelo conhecimento que se tinha, ou não se tinha, na época. Então, qual é a tese central aqui? Bom, o argumento da fonte é que a ideia de um Deus único, todo-poderoso, surgiu como a grande resposta, a grande explicação para todos aqueles fenômenos que, para os povos antigos, eram simplesmente impossíveis de compreender. O autor dá um nome para isso: a lacuna da explicação. Pensa num vácuo no conhecimento, um espaço em branco. Onde não existia uma explicação natural, uma causa sobrenatural era colocada ali para preencher esse vazio. E segundo o texto, foi nesse vácuo que nasceu o Deus bíblico. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente o centro psicológico do argumento. A crença não era só uma questão de fé, mas quase uma necessidade de sobrevivência psicológica. Era uma forma de dar nome, de dar sentido a um silêncio que era simplesmente insuportável num universo cheio de mistérios. A partir de agora, o texto começa a apresentar as evidências. É quase como um trabalho de detetive, sabe? Ele vai examinando exemplos bem específicos da Bíblia, onde essa tal lacuna da explicação fica muito visível. O primeiro campo é a biologia humana. A fonte olha para a infertilidade. Personagens como Sara e Raquel, por exemplo, elas não pensavam em causas biológicas. Elas acreditavam que Deus, pessoalmente, tinha fechado seus ventres. Era uma ação divina direta. Hoje a medicina nos dá um vocabulário completamente diferente, né? A gente fala de hormônios, genética, obstruções. São explicações mecânicas, fisiológicas. Não tem a ver com moral ou pecado. São ferramentas de diagnóstico que simplesmente não existiam no mundo dos escritores bíblicos. E esse mesmo padrão se repete quando o assunto é deficiência. O texto destaca essa pergunta feita a Jesus. Ela revela tudo sobre aquela visão de mundo. Uma condição física, como a cegueira de nascença, era vista como consequência de um pecado, uma punição moral. E aqui, de novo, o contraste é total. A nossa compreensão hoje passa pela genética, pela biologia do desenvolvimento. A causa da deficiência é tirada do campo do pecado e colocada firmemente no campo da biologia. O mais interessante é como esse padrão se espalha por tudo. Olha só, saúde mental, clima, geologia. A depressão do rei Saul era um espírito maligno enviado pelo Senhor. Uma seca devastadora, punição divina. Um terremoto era ira física e direta de Deus. Mas a gente pode se perguntar, por que essa necessidade de uma explicação divina era tão forte assim? E aqui vem um ponto crucial do texto. Para eles, aquilo não era irracional. Muito pelo contrário, era a única forma de racionalidade que eles tinham à disposição. Ter essa estrutura divina com causa e efeito bem definidos trazia um suporte psicológico gigantesco. Transformava o caos, o acaso, em um sistema de moralidade. Isso, por mais duro que fosse, oferecia um certo conforto, um senso de que as coisas não aconteciam à toa. E essa frase resume bem a ideia, segundo o autor. A angústia de viver sob o julgamento de um Deus, mesmo que fosse um Deus severo, era psicologicamente mais suportável do que o terror de viver num universo completamente indiferente, sem propósito e sem ninguém no controle. É aí que a gente chega numa virada de chave na história humana. O texto argumenta que a ascensão da ciência começou, pouco a pouco, a preencher, a fechar sistematicamente aquelas lacunas da explicação. Mas, para entender essa mudança, primeiro a gente precisa ver o mundo com os olhos deles. A cosmologia bíblica, por exemplo, é um retrato perfeito da ciência da Idade do Bronze. Uma terra plana, coberta por um domo sólido, firmamento que tinha janelas para deixar a chuva cair. Era assim que eles entendiam o cosmos. E então veio desvendar. Campos como a teoria dos germes, a genética, a tectônica de placas, cada um deles foi fornecendo mecanismos naturais para eventos que antes eram atribuídos somente a Deus. Aquele território que precisava de uma explicação sobrenatural
Ele começou a encolher, certo? E o que tudo isso significa para a nossa leitura desses textos hoje? A fonte propõe uma mudança radical de perspectiva, um reenquadramento mesmo. A conclusão do autor é que talvez o maior valor da Bíblia hoje não seja como um manual divino, mas sim como um documento arqueológico da mente humana. Um registro, preservado em texto, de como nossos ancestrais pensavam, do que eles tinham medo e de como eles lutaram para construir algum sentido no mundo. E a ironia final, como o texto coloca, é que as imprecisões científicas da Bíblia não servem para refutá-la. Na verdade, elas provam exatamente o que ela é, um livro profundamente humano, um reflexo perfeito do conhecimento e da falta de conhecimento de seu tempo. E assim a fonte nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Se a crença nasceu nessas lacunas do conhecimento, o que acontece quando essas lacunas ficam cada vez menores? É sem dúvida uma questão sobre o futuro da fé num mundo que busca sem parar por respostas.